alunos, tudo bem? Hoje nós iremos continuar o último conteúdo desse envolvendo expressões algébricas e assim que nós retornarmos, esse será um dos conteúdos da prova, tá bom? Então, se você não aprendeu, revise, reveja os vídeos para que possa fixar melhor no processo quando retornarmos. Teremos semana de revisão, iremos revisar todos os conteúdos e focar naqueles que são pré-requisitos para que vocês possam continuar cumprindo a ementa anual. Sabemos que é um ano atípico, mas cremos que ainda existe uma forma de aprender, mesmo à distância, né? Vamos lá, fatoração de polinômios, página 131. Aqui, ó, ele explica algumas maneiras de escrever o número 24 de forma fatorada. Por exemplo, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 3 vezes 4 e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A gente pode escrever o número 24 como um produto de 2 ou mais polinômios. Então, assim, a fatoração é quando eu pego uma expressão algébrica e separo ela em fatores comuns ou em agrupamento, ou quando é um trinômio quadrado perfeito, tudo bem? Então vamos para cá, deixa eu explicar para vocês na prática. Primeira forma que a gente vai começar é colocando o fator comum em evidência. Nós temos aqui o número acompanhado de parte literal, w ao cubo e w. Vocês observarem que o 2 é múltiplo de 6, também conseguiram observar que w ao cubo é múltiplo de w? Então, aqui nós temos duas coisas em comum, o 2 e o w. Na fatoração, eu coloco aqui, ó, em evidência quem é múltiplo de toda a minha expressão algébrica. Nesse caso, o 2 é múltiplo de 3. Então, eu coloco aqui fora o menor valor entre eles, ou seja, o primo, tá bom? O 6 é composto, mas o 2 é primo. Juntando eles dois, se tornam números compostos, ou seja, aqui são números em que dá para simplificar por 2, né? Outra coisa é que o w, ele no caso, w ao cubo é como se fosse o múltiplo de w elevado a 1. Aí, para colocar em evidência a questão da parte literal, você sempre coloca aquela que estiver com menor expoente. Quem é o que tem menor expoente? 3 ou 1? 1, né? Então, você coloca aqui em evidência o que estiver menor expoente. Então, coeficiente, você pega o menor múltiplo entre eles, que no caso é o 2, né? Se for... E a parte literal, você pega aquele que tem o menor expoente. Tudo bem? Agora, que vem a parte de um pouquinho mais complicada. Vocês irão me dizer qual é o número que multiplicado com 2w resulte em 2w ao cubo. 2 vezes 1, 2. Então, não preciso colocar o número 1. Mas w elevado ao quadrado, 2 mais 1, 3. Então, w ao quadrado vezes 2w voltará a ser 2w ao cubo. Entenderam? Repete o sinal de menos. 2, agora aqui para a segunda parte, ó. 2 vezes o que dá 6? 2 vezes 3. E w vezes nada voltará a ser w. Então, 2w vezes 3, 6w. Pronto. Simplifiquei aí o máximo que eu pude. Então, simplificada a fatoração, ficou 2w vezes w ao quadrado menos 3. Professora, eu não quero o número, eu só quero a letra. Eu posso colocar em evidência somente a letra? Pode. Fica à disposição. Se eu colocasse só a letra, iria ficar como aqui, ó. W vezes o quê? 2w ao quadrado. Menos 6. 6 vezes w menos 6w. Vamos para o segundo exemplo? Quem aí é múltiplo? É o 3. 21 é múltiplo de 3 em relação ao número.
Em relação à letra, K é múltiplo de K ao quadrado. Então, quem é que vai ficar em evidência? O menor número, 3, e o menor expoente, K. Abre, fecha parêntese. Qual é o número que multiplicado por 3K resulta em 21K? 7, certo? 3 vezes 7, 21. E K vezes nada a ver. K. Mais 3 vezes 3, 3K vezes o que seja K ao quadrado? Somente o K, que 3 vezes 1 é 3, e K vezes K, K ao quadrado. Pronto, simplifiquei aí o máximo que eu pude. E acabou aí. Próximo exemplo. Quem é o fator comum aqui, ó? É o Y. O Z não tem, então ele não fica em evidência. O 5 não é múltiplo de 7, então também não dá para ficar em evidência. O único que vai ficar em evidência é o Y. Abre, fecha parêntese e vamos lá. Y vezes o que dá 5y ao cubo? 5y ao quadrado. Mais 7 o que? Z ao quadrado. Porque 7z ao quadrado vezes y volta a ser 7yz ao quadrado. Tudo bem? Até aqui, ok? E vamos ao último exemplo aí, colocando o fator comum em evidência. Temos aqui o que é múltiplo. 4, 6 e 2, é tudo múltiplo de 2, né? O x não multiplicou aqui com o último, então ele não pode ficar em evidência. Só fica em evidência se ele está em comum em todos os monômios. No caso, como ele não está, então ele não entra. Aí aqui, como é que a gente vai fazer? Colocar o menor número entre eles, que no caso é o 2. Abre parênteses e fecha parênteses. 2 vezes o que dá 4x ao quadrado? 2x ao quadrado. Menos 2 vezes o que dá 6x? 2 vezes 3x. Mais 2 vezes o que dá 2? Mais 1. Pronto. Resolvi e fatorei o máximo que eu pude. Agora que não posso fazer mais nada, aí eu paro por aí. Agora a gente vem pelo sistema de agrupamento. No sistema de agrupamento, eu sempre irei juntar como se fosse a multiplicação entre dois parênteses. Então, eu preciso saber qual é o fator comum em que ele irá se repetir e o fator que irá ficar em evidência. Mas vamos por parte. Nós iremos pegar primeiramente esses dois valores e depois esses outros dois. Vocês irão entender com mais calma. Olhando somente esse primeiro, x, y mais x. Quem é o fator que é comum entre eles aí? O número x, a letra x, né? Então, abre e fecha parênteses. Mas, quem é o fator comum entre esses dois aqui, ó? É o 3. E abre e fecha parênteses. Ok até aí? Agora, vamos lá. X vezes o que da xy? X vezes y, mais x vezes o que continua sendo x? Mais 1, né? X vezes 1, x. 3 vezes o que dá 3y? Somente o y, mais 3 vezes o que dá 3? 3 vezes 1. Observou que tem uma coisa comum aqui, ó, que é y mais 1 e y mais 1? O que vai acontecer? Esse y mais 1 você vai repetir aqui, ó, y mais 1, porque ele é o produto que se repetiu dos dois. Em parênteses, vezes. Agora você vai abrir um novo parênteses. Quem é que fica nesse novo parênteses? O fator que você colocou em evidência, que no caso foi o x e o 3. Aí vai ser x mais 3. Pronto. Você simplificou pelo fator de agrupamento. Vamos lá. Agora, para esse segundo exemplo, vamos separar os dois primeiros e os dois últimos. Quem é o fator comum aqui nesses dois primeiros? É a letra K, né? Então, ele vai ficar em evidência. Mas, e aqui, quem é o fator comum nesse daqui? É a letra Z. Então, ele vai ficar em evidência. Até aqui, ok? Qual número multiplicado com K resulta em KP? Somente o P. Mais, qual número multiplicado com K resulta em 4K? 4. Z vezes o que dá ZP? Mais, Z vezes o que dá 4Z? 4. Ok até aí?
Agora, vocês observaram que ficou um fator comum aqui, ó, em evidência? P mais 4. Vezes, agora quem é o outro que vai multiplicar o P mais 4? O que ficou aqui fora, ó. K e Z. Então, vai ser K mais Z. Pronto, simplificamos aí o máximo e acabou por aí. E vamos para o nosso último exemplo. Separar os dois primeiros e separar os dois últimos. Quem é o fator comum aqui, ó, é a letra Q. Só que a gente pega aquele que tem o menor expoente. Então, o Q é quadrado. Abre e fecha parênteses. O menos é o valor que está em evidência. Ele repete nos dois. E o número 2 também, que é o fator comum. Ok? Q ao quadrado vezes Q, que dá Q ao cubo. Mais Q ao quadrado vezes o Q, dá Q ao quadrado C. O C. Menos 2 vezes Q. Como já tem o menos, aí aqui fica mais, para se tornar menos ali, tá? Menos com mais, menos. 2 vezes o Q, que dá C? 2C, menos C. Então, qual é o fator aqui, ó, em comum? Q mais C. E qual é o novo fator que vai multiplicar? Que ficou aqui fora. Q ao quadrado menos 2. Ok? E por último, nós temos os trinômio quadrado perfeito. Nesse caso, a gente usa a primeira fórmula, que é o produto da soma. Nesse produto da soma, ele é a mesma coisa que fosse aqui, ó. A mais B vezes A mais B. A gente multiplica primeiro com primeiro com segundo. Segundo com primeiro e segundo com segundo. Aí, como que a gente faria aqui? A vezes A será A ao quadrado. A vezes B mais AB. B vezes A é a mesma coisa que BA ou A vezes B. A ordem não vai alterar no resultado, tá? E por último, B vezes B, que será B ao quadrado. Quem é o fator comum aqui, ó? AB. Então, seria A ao quadrado mais AB mais AB, 2AB mais B ao quadrado. Temos o segundo, que é o produto da diferença. Seria A menos B vezes A menos B, mesmo processo. Primeiro com primeiro, A vezes A ao quadrado. Primeiro com segundo, A vezes B menos AB. Segundo com o primeiro, que seria menos BA ou menos AB. E o segundo com o segundo, menos com menos mais, e B vezes B, B ao quadrado. Soma esses dois, vai ficar A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E o último, que é o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. Primeiro com primeiro, A ao quadrado. Primeiro com segundo, A vezes B, que é menos AB. Segundo com primeiro, B vezes A ou A vezes B, a ordem não altera. E mais B vezes menos B, será menos B ao quadrado. Menos AB com mais AB cancela, né? Zero. Sobrou quem? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, essa é a forma de fatoração. A gente simplifica o máximo que a gente pode para que não ocorra essa questão de ficar a questão muito alta, tá bom? Então, vocês irão realizar a atividade da página 132 e 133. Tudo bem? E na próxima aula a gente continua. Então, é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!